Hoje nós vamos aprender sobre o sangue do Senhor Jesus. Amém? O precioso sangue de Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 18 e 19, diz assim: Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. Amém? Então, amados, fomos resgatados do pecado, tirados da escravidão, não foi por ouro, prata, não foi por dinheiro, mas foi pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Desde o princípio, se você for ler a Bíblia, você vê que desde o princípio o sangue tem sido considerado por Deus como algo muito precioso. Deus ele sempre levou uma consideração pelo sangue, mesmo antes do Senhor Jesus se manifestar em esse mundo. Ele delimitou esta fonte de vitalidade com as mais solenes sanções. O Senhor assim ordenou a Noé e aos seus descendentes. Em Gênesis, capítulo 9, no versículo 4, Noé recebeu uma ordenança de Deus, uma advertência. Diz assim: a carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerás. Então aqui você vê que já começa as sanções do Senhor, as proibições no tocante ao sangue. Então aqui é a ordenância: a carne com o sangue, esta não comerá. É uma ordenança do Senhor. Amém? Porque o Senhor não queria que o sangue fosse desmerecido, mas queria que o sangue fosse respeitado. Por quê? Porque um dia, amados, o próprio Deus desceria dos céus e derramaria o seu sangue santo para a redenção dos nossos pecados. Amém? O homem tinha tudo o que se movesse sobre a terra, em Gênesis 9:3, para lhe servir de alimento. Porém, de modo algum, poderia comer o sangue com a carne. Então, teria que tirar o sangue para depois comer a carne. Os animais sufocados deveriam ser considerados impróprios para serem ingeridos, visto que Deus não queria que o homem se familiarizasse com o sangue, comendo ou bebendo de nenhuma forma. Desse modo, o sangue de touros e de bode tinha algo de sagrado e lhe foi conferido pelos decretos de Deus. Então você vê que mesmo o sangue do animal era considerado sagrado pelo Senhor, porque já simbolizava o sangue de Jesus que seria derramado. Quanto ao sangue do homem, lembramos-nos de como Deus é ameaçador. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem, assim como está em Gênesis capítulo 9, no versículo 5. Então você vê, se o sangue dos animais tinha um valor, você imagina o sangue do homem. Então você imagina uma pessoa que derramar o sangue de um outro ser humano e não conseguir se arrepender nessa terra, mas não conseguiu o perdão de Deus, o que será da vida dele, né, na eternidade, amados? Quão grande e severa punição, tormentos passará a eternidade inteira por causa do sangue de um outro ser humano. Porque aqui Deus deixa bem claro, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Amém? Somos feitos à imagem de Deus. Então, o Senhor pediu que respeitasse o sangue dos animais e principalmente o sangue do ser humano, porque é a imagem de Deus. E Números capítulo 35, versículo 33 e 34 diz assim: assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra.
nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitais, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Então o Senhor habita no nosso meio, amados. Então você vê o quão sério é, né? O Senhor dizendo aqui que a terra ela é profanada com derramamento de sangue. Aí eu pergunto para os irmãos, hoje, com todas essas guerras, com milhões de pessoas morrendo, milhares de pessoas morrendo, como que a terra não está sendo profanada? Como que está chegando o fim desta era? Shalom, irmã Angelina, seja bem-vinda no poderoso nome de Jesus. Então você vê que nós caminhamos para o fim, porque até mesmo isso que o Senhor, ele disse que a terra seria profanada com derramamento de sangue. E você vê o quanto sangue tem sido derramado sobre a face da terra através desses últimos dias, né? Está claro, portanto, que o sangue sempre foi precioso aos olhos de Deus, e Ele quer que o seja também aos nós. O precioso sangue de Cristo é útil para o povo de Deus de muitas maneiras. Pretendemos falar a respeito de 12 delas. Então, a partir de hoje, nós vamos falar sobre 3 benevolências do sangue do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a primeira e estamos também dando a introdução. Amém? Então hoje nós vamos ver o número 1. O precioso sangue de Jesus tem o poder redentor. Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que é essa redenção que tem no sangue de Jesus. Amém? Ele redime da lei. Todos nós estávamos sob a lei, que diz: faça isso e viva. Éramos escravos da lei. Cristo pagou o preço do resgate. E a lei não é mais o nosso mestre tirano. Estamos completamente livres dela. A lei tem uma terrível maldição. Qualquer que violar um de seus preceitos deve morrer. Em Gálatas, capítulo 3, no versículo 13, diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldição em nosso lugar. Amém? Então, amados, quando havia a lei e não tinha o sangue de Jesus, quem quisesse servir a Deus tinha que obedecer à lei. E a lei, ela dizia assim, que se você pecou, você tinha que pegar um animal e você tinha que sacrificar ao Senhor, de acordo com a sua condição. Uma rolinha, um cabrito, um touro, e assim ia. E isso, amados, era dia após dia, mês após mês, as pessoas que queriam agradar a Deus não tinham sossego. Pecou, tinha que sacrificar um animal. Então ele já até tinha que criar alguns animais somente para fazer, né, esse sacrifício pelos pecados. E também tinha a lei que Moisés recebeu no monte. E a lei, ela era dura. E todos tinham que seguir essa lei à risca. E era impossível para o homem, porque o homem tem a natureza do pecado, é impossível para o homem seguir a lei à risca. Então o homem ele não conseguia seguir a lei e tinha que estar sempre fugindo das contaminações. Naquela época, para você ter uma ideia, você não podia passar perto de um animal morto, você não podia passar perto de uma pessoa morta, você não podia chegar perto de uma casa de uma pessoa leprosa, porque se você colocasse a mão na parede da casa dele, você já era contaminado. Então era uma escravidão muito grande, amados. Então o sangue de Jesus, ele nos libertou da maldição da lei, de todas essas ordenanças, amados. Porque o Senhor Jesus, através do seu sangue, trouxe a graça. Embora, amados, muitos entendem de maneira errônea, porque a graça não é permissão para pecar. Amém? Pelo contrário, a graça
nos dá a oportunidade de servir a Deus corretamente. Mas, na graça, amados, por exemplo, na lei, um exemplo, né? Na lei, você não poderia nunca, jamais ficar nervoso, porque se você fosse pego nervoso com seu marido, com seu filho, você recebia uma punição, né? E dependendo da sua falha, você não tinha como se redimir. Hoje não. Na graça, mesmo que você falhar, se você se arrepender e colocar no seu coração que você não vai fazer de novo, então você é perdoado pelo sangue de Jesus. Então hoje você não tem que matar um animal, você não tem que sacrificar, porque Jesus Cristo foi o sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Amém? Nós não temos, nós não tememos a lei agora. Seus piores trovões não podem nos atingir, porque não são proferidos contra nós. Seus mais tremendos raios não podem nos tocar, porque estamos protegidos sob a cruz de Cristo, onde o trovão perde o seu terror e o raio a sua fúria. Agora, lemos a lei de Deus com prazer. Nós a vivemos como na arca, coberto com o propiciatório, e não trovejando tempestuosamente, como se procedesse do Monte Sinai. Amém? Feliz é o homem que conhece e a completa redenção da escravidão à lei, de sua maldição, de sua penalidade e do seu terror. Meus irmãos, a vida de um judeu poderia ser considerada feliz se comparada à dos gentios, porém era a perfeita escravidão quando comparamos com a sua vida e com a minha vida. Então você vê que naquela época da lei, o judeu ele não tinha sossego e ele não tinha prazer na lei, porque a lei trazia uma severa punição, porque não tinha o sangue de Jesus. Amém? Então você vê que dia após dia pecou, tinha que sacrificar o cordeiro, tinha que sacrificar o cabrito, a rolinha, dia após dia. Tinha que tomar muito cuidado para se manter santo para Deus. Quando ele fazia o melhor no seu dia a dia, sabia que ainda não terminara nenhum judeu poderia considerar sua obra terminada. O novilho fora oferecido, mas ele deveria trazer outro. O cordeiro fora imolado pela manhã, mas outro deveria ser oferecido à tarde, e outro amanhã, e ainda outro no dia seguinte. Amém? Então você vê que não tinha jeito, amados, né? Porque o homem pecava, tinha que sacrificar, porque não tinha o verdadeiro sacrifício que é Cristo Jesus. Então ele tinha que fazer isso, senão ele morria. Ainda tinha essa ainda. Se ele não se redimisse, não matasse um animal, não oferecesse um inocente pelos seus pecados, ele morreria por causa daquele pecado. Amém? Olha para você ver de qual escravidão o Senhor nos tirou. A escravidão da lei. E o Senhor nos trouxe para a liberdade. Mas, amados, o apóstolo Paulo sempre diz: não podemos fazer dessa liberdade ocasião para o pecado. Amém? Hoje nós somos livres, mas não é porque somos livres que nós vamos, dar liberdade para o pecado entrar na nossa vida. Amém? Hebreus capítulo 10, no versículo 1 diz assim: a lei nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, com o mesmo sacrifício que o ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam. Então você vê que, mesmo eles fazendo isso, mês a mês, ano a ano, aquele sangue não tinha o poder de purificá-los verdadeiramente e nem de redimir os seus pecados. Mas vejamos nossa posição, somos livres dessas coisas. Nossa lei está cumprida, pois Cristo é o fim da lei para a justiça. Nosso Cordeiro Pascual foi imolado, pois Jesus morreu. Nossa justiça está terminada, pois somos completos nele. Nossa vítima está morta. Nosso sacerdote entrou além do véu. O sangue foi aspergido. Estamos limpos e livres de qualquer contaminação. Agora, hoje, amados, verdadeiramente
somos purificados pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele redime a nossa vida do pecado. O sangue de Jesus, ele nos limpa, ele nos purifica verdadeiramente, coisa que o touro, o animal que no passado era oferecido, não tinha esse poder. Amém? Hebreus 10:14 diz assim: porque ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então você vê que o Senhor Jesus, através do sangue dele, ele nos redimiu do pecado, nos salvou, nos libertou. E através desse sangue, somos mais brancos que a neve. E é através desse sangue que nós entramos no céu. Somente o sangue de Jesus pode apagar o pecado, pode nos purificar, tirar toda a contaminação do corpo e da alma. Amém? Valorizem esse precioso sangue, meus amados, porque foi assim que ele redimiu da escravidão e do cativeiro que a lei impôs sobre os seus seguidores. Então você vê que a lei, ela sempre impunha algo a fazer. E, no caso, tinha que estar sempre sacrificando. Mas Jesus Cristo, ele foi o sacrifício. Jesus Cristo nos redimiu do pecado. Então, se hoje nós estamos aqui, e se nós temos a esperança de entrar no reino dos céus, é pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então nós temos que valorizar esse sangue, amados. Por isso que você vê que o sangue de Jesus é tão precioso que quando a gente estava na ignorância, a gente chegava na igreja e a gente já ia orando, a gente já ia pedindo as coisas para o Senhor. E na verdade, se o Senhor ouvia a nossa oração antigamente, é por causa da palavra de Deus que diz: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas hoje nós sabemos, amados, e já não somos mais ignorantes, que antes de nós entrarmos na presença de Deus, nós temos que pedir o sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados. Porque se o sangue de Jesus não nos alvejar e não nos deixar mais brancos que a neve, a nossa oração jamais poderá chegar a Deus Pai. O sangue de Jesus é o canal, é igual à internet, tem um cabo de fibra óptica, né? Onde passa os dados. Então, o sangue de Jesus é o canal que leva a nossa oração para Deus e traz as bênçãos de Deus para nós. Amém? Porque sem o sangue de Jesus é impossível que a nossa oração chegue aos céus. Porque Deus é santo. Santo 3 vezes. Amém, amados? Então nós temos que valorizar esse sangue. Você vê que o Senhor Jesus, o que ele passou na cruz por nós, amados, né? Toda a humilhação, toda a dor, tudo que ele passou foi por amor a mim e por amor a você. Então nós precisamos, né, adorar o Senhor Jesus, amá-lo, porque ele não pensou 2 vezes para morrer por mim e por você, mas ele morreu e ele se entregou totalmente para que hoje eu e você tenhamos o acesso a Deus Pai, tenhamos acesso ao Senhor. E você vê que é o próprio Senhor Jesus que virá nos buscar. E em breve o arrebatamento vai acontecer. Você vê que as guerras que a palavra diz está aí, tudo está caminhando para o caos total na terra, mas há uma promessa. E essa promessa é que o Senhor Jesus prometeu buscar eu e você, se nós estivermos em arrependimento, em santidade, procurando guardar a palavra dele, procurando, amados, buscar o Senhor, orar em casa, buscar o Senhor. Amém? A se preparar. Fugir do amor ao mundo. Fugir dos falsos profetas que estão aí oferecendo casa, carro, coisas desse mundo. Não adianta, amados. Tudo isso vai ficar aí. Mas o que vale para nós é a eternidade. Porque o tempo está passando muito rápido aqui na terra.
e nós precisamos nos preparar. Amém? Porque o Senhor Jesus está voltando e nós precisamos, amados, estar preparados em arrependimento e santidade no poderoso nome de Jesus. Amém?